ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: Então, durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: Deixai-a em paz, porque aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus um após outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12 que serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ali, porém, ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado o hino,
foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmane, disse Jesus aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir o pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudestes vigiar nem 1 hora? Vigiai, orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar, basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: é aquele a quem eu beijar, prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram
e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: Nada tens a responder ao que esses testemunharam contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, o que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, o esbofetearam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo do pátio. Veio uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro, que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno? Mas Pedro negou, dizendo: Não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer ao que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam juntos diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem de quem estáis falando? E nesse instante, um galo cantou pela 2ª vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então,
Os soldados o levaram para dentro do palácio, isso é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombar de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam e o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmos não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até as 3 da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebedou uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de Josete, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galiléia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, veio a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado
quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois, colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, irmãos, então entramos agora na última semana onde Cristo caminhou aqui na terra. Foi a última semana dele. Portanto, é uma semana muito importante. Importante para todos nós, importante para você, importante para o mundo. Os últimos momentos de Jesus na terra. Já parou para pensar? Foi a última semana dele, foi a semana derradeira. E hoje abre-se as cortinas para esse grande tríduo, né? Quinta, sexta, sábado santo e o domingo da ressurreição. Mas me chama a atenção, e eu quero que vocês, junto comigo, no evangelho de hoje, uma passagem que ela explica muito bem, e aqui eu quero contemplar um pouquinho com você. Quando Jesus é questionado pelos sumos sacerdotes, e eles falam, Jesus continuou calado, veja, e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou de novo: tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Veja, tu és o Messias, o esperado do Antigo Testamento, aqueles que os profetas disseram, o que os patriarcas já nos falavam. És tu? Veja, o sumo sacerdote fazendo uma pergunta, ironizando o nosso Senhor. Veja a resposta do Senhor: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Irmãos, está aqui, ó. Está aqui. Veja que em todo momento o nosso Senhor estava calado, falava nada, sendo ali humilhado, sendo ali flagelado, não abriu a boca. Mas quando o sumo sacerdote perguntou para ele, mesmo de uma maneira irônica: és tu o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus disse: eu sou. E vereis, e aqui eu quero chamar a atenção, nós não estamos vendo um tempo que ninguém acreditou que ia chegar na nossa época, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Ninguém acreditou. Nós achávamos que nós não iríamos experimentar o que nós estamos experimentando. Pois é, irmãos, pois não chegou no nosso meio. Nós não estamos experimentando? Estamos. Então veja, da mesma maneira, olha, presta atenção. O Senhor ele diz, hoje, para mim e para você, Ele fala, sou eu. Vereis o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus, Ele, o Filho de Deus, Deus também. Mas o que nós vamos ver? Sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo
com as nuvens do céu. Veja, o Senhor da mesma maneira, Ele está dizendo que como chegou esse tempo terrível na sua vida e na minha, Ele voltará em glória, e aqui está assentada a nossa fé. Aí está assentado toda a palavra revelada de Deus para nós. Vocês lembram lá em Gênesis? Vamos fazer uma breve memória, rapidinha. Deus, quando chamou Adão com a sua companheira, Ele disse: olha, eu preparei tudo para vocês. Deus falou: vós podeis consumir, usufruir, fazer de tudo o que eu criei. Tudo é seu, tudo foi feito para você, para nós. Mas veja, como um pai, como nossos pais também, Ele nos alerta, né? Ele não manda, nos alerta: olha, mas é bom para que vocês saibam, não experimente do fruto daquela árvore. Volta, pega para hoje. Pega hoje. Hoje nós cantamos Hosana nas alturas e celebramos a paixão e a morte de Cristo. Olha a inconstância, né? Essa inconstância, Hosana ao mais alto dos céus, Senhor é Rei. Daqui a pouco nós estamos, por quê? O que é isso? Onde Deus está? E crucificamos. Veja, isso mostra, a liturgia desse domingo mostra quem somos nós. Quando nós estamos bem, quando não chegou na nossa história, nós somos apaixonados por Deus. Quando as coisas estão legais, entre aspas, na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha vila, no meu estado, no meu país. Mas e se chegou na minha vida, na minha história, na minha família, na minha vila, no meu bairro, no meu município, no meu estado, no meu país, eu também crucifico. Eu vou crucificar. Onde está Deus? Por que o Senhor agora não vem nos salvar? E a gente já não glorifica o Senhor. Então veja, essa inconstância, ela é importante para que nós possamos fazer agora esta meditação, irmãos, na nossa vida pessoal. Agora preste atenção. O nosso Senhor, Ele está colocando para nós, na nossa frente, uma verdade. Ele virá plenamente, agora em glória, como a primeira árvore, que quem experimentou ali daquele fruto, trouxe o pecado para nós, e nós pecamos também, e aí está a inconstância da nossa vida, foi por causa daquela primeira árvore. Mas veja, agora nós necessitamos de uma nova árvore, que é essa aqui, ó. Mostra para o público em casa, por favor. Mostra a cruz, que é a nova árvore. E essa foi aquela que foi profetizada. Quem olhar para esta árvore, para que possa ser curado do veneno da serpente. Veja, se por uma árvore primeira o mal entrou, por esta árvore, mostra de novo, o mal vai embora. Então veja, irmãos, quantas vezes, todos os anos, quando nós sacerdotes celebramos a quarta-feira de cinzas, que nós depositamos a cinza na cabeça, ali, os padres chamam a atenção de todo o povo. Olha, aqui ele está fazendo uma memória que do pó viestes, do pó voltarás. Aceitas a paixão de Cristo na tua vida? Como Jesus respondeu para aqueles irmãos, Filipe, onde a mãe falava assim: permita, Senhor, que quando tu estiveres na glória, um esteja à tua direita, outro à tua esquerda. E Jesus vai dizer: não sabe o que estás dizendo. E aí Jesus ainda complementa: podereis beber o cálice que eu vou beber? Preste atenção.
E aí a mãe e os filhos vão dizer: sim, podemos beber. O que significa podeis beber o cálice que vou beber? O cálice que eu vou beber é experimentar o batismo da cruz, do sofrimento pela causa dele. E eles respondem bem: sim, podemos beber. Podemos beber. E Jesus fala: isso, sim, certamente podereis beber desse cálice. Vai beber. Jesus afirma: porque sois os meus discípulos, estáis comigo. E Jesus já está falando: vai beber, vai experimentar a cruz. Mas não cabe a mim dizer se vai para a direita ou para a esquerda. É o meu Pai. Veja, irmãos, então hoje, agora nós estamos diante de uma nova árvore da vida, que no dia que nós recebemos as cinzas na cabeça, e agora também na sexta-feira, o segundo dia do tríduo, nós vamos beijar a cruz. Aliás, aqui é um adendo, né? Na quinta-feira, é bom que nós preparemos em casa um jarro com água na quinta, porque simboliza o serviço de lavar os pés do outro. Então põe um jarrinho, participe da quinta-feira, passe a tua quinta-feira com um jarrinho de água. Na sexta da paixão, que é a celebração, pega uma cruz. Você tem a cruz na sua casa, prepare ela, deixe ela em destaque na sua casa. É o dia para deixar. E quando você participar da celebração, ou aqui pelo Facebook direitinho, não sei qual a igreja que você vai a celebrar, assistindo ou não, mas você vai ter um momento que você vai beijar. Agora preste atenção: o que significa esse beijo na cruz? Significa: olhe para a cruz, é desse alimento agora que deveis comer. Como não deverias ter comido do alimento da primeira árvore, agora deveis beber e comer desse alimento, o sacramento que saiu do lado direito do peito de Cristo, o sacramento da nossa igreja. E mais, não é só comer e beber no dia da Eucaristia, é experimentar a cruz. Por isso que nós estamos passando o que nós estamos passando, como veio de repente. Agora chegou o momento de beber o cálice do Senhor. Agora chegou o momento. Da mesma maneira que chegou de surpresa, o Senhor virá também num dia inesperado, um dia onde as pessoas não esperam que vai acontecer um Deus vindo no meio das nuvens, mas vai acontecer. Veja, no momento de maior dor do Senhor, Ele fez questão de dizer para mim e para você: eu sou filho de Deus, e eu estarei à direita do Pai, e virei buscar a minha noiva. Quem é a noiva? As almas de nós, os justos. Mas como é que Ele vai aparecer? Ele não vai mais ter que nascer, Ele já veio. Ele não vai se encarnar mais, Ele já veio. Agora Ele virá em glória e vai pegar todo mundo de surpresa, como pegou a terra inteira com esta pandemia, e que vem matando a muitos. Não é uma surpresa que todo mundo fala: mas meu Deus, o que está acontecendo? Eu nunca imaginei que no Brasil, porque se vocês lembram muito bem, logo no comecinho da conversa de pandemia, falavam que na Europa morria muita gente porque era frio lá, que era um país frio. Agora os países tropicais a gente não ia ter esse problema. Vocês lembram disso? Meu Deus, que conversa furada é esta? Furada. O Brasil está experimentando talvez o pior da pandemia no mundo. O Brasil está sofrendo hoje. O Brasil. E quem é que pode imaginar isso? Ninguém, a não ser os que estão muito unidos com Deus na oração. Preste atenção: a não ser que as pessoas que já estão unidas com Cristo já estavam se preparando, porque alguma coisa ia acontecer no mundo.
e não ia ser nada bom, porque o Senhor, Ele prepara o coração da gente. Quando aqueles que têm uma vida justa com Cristo, Deus revela. Se não revela tudo, Ele prepara o coração da humanidade. Olha, eu estava em oração, eu estou sentindo que virá um tempo de grande angústia no mundo. A gente já estava ouvindo pessoas antes da pandemia, no nosso meio católico, já falar. Então veja, o Senhor, Ele vai preparando o coração da gente. Mas veja, chegou de surpresa para a grande maioria. E o dia das cinzas que nós colocamos na cabeça, e os vários beijos de cruz, que significa: queres aceitar Cristo, aceitando na sua vida um caminho de cruz? Queres caminhar com Cristo, aceitando aqui na terra, somente aqui na terra, por causa dele, um caminho de cruz? A gente fez o quê? O padre sempre diz: olha, só entra na fila para beijar a cruz se você hoje tem consciência que a sua vida será traduzida numa avenida, talvez longa ou não, de cruz aqui na terra. Você aceita morrer, aceitando trazer no teu corpo as dores que Cristo não teve para complementar a obra salvadora dele na sua vida? Sim, padre. Então aí você vem beijar. Senão nem beije, não seja incoerente. Pois é, irmãos, quantos já falecidos por causa da pandemia beijaram a cruz? Quantos da família que agora nesse momento estão chorando ainda um vazio doído, um vazio de inconformidade, porque hoje são os mais novos que estão morrendo. Os velhinhos também. Se você colocar hoje numa contabilidade, quem é que está entrando em óbito? De 60 anos para baixo. E a rodo, é como se você estivesse tirando de rodo assim, ó. Homens casados, jovens, moças, rapazes, está morrendo. Veja, quem sabe muitos desses beijaram a cruz de Cristo. Não veio de surpresa? Veio. O Senhor virá num dia inesperado. E ao mesmo tempo, quando Ele vier, será que nós também não poderíamos sentir uma angústia de ao ver Cristo vindo nas nuvens, com poder e glória, de repente nós iríamos cair de joelhos e falar: Senhor, tem piedade de mim, porque se cumpriu o que o Senhor prometeu, mas eu tenho a sensação que o Senhor não vai me levar. É terrível isso. Isso é terrível, Patrícia. Isso é terrível, Marcos. Pior do que você saber que você está nas últimas horas por causa de uma pandemia. Você sabe que você vai embora, provavelmente, ou não, mas você ainda tem tempo de falar: Senhor, piedade. Senhor, eu entrego todo esse sofrimento por causa dos meus pecados e dos pecados de muitos. Veja, ainda há tempo. Mas e se Ele vier, Roberto? Ele vier de repente, e você não está com a doença, você está bem, fisicamente bem, mas e a sua alma? Na hora que você vê, Ele fala: mas não dá tempo. Não dá tempo de procurar um padre, não dá tempo mais de procurar alguém e falar: olha, eu perdoo você, alô, eu perdoo você, porque Cristo está chegando. Não dá tempo. Então, ao mesmo tempo que Ele virá, por isso que eu fiz questão de pegar essa parte aqui da paixão de Cristo, porque eu quero falar agora do outro lado da história. Veja, sou eu, e vereis o Filho do Homem. Olha isso, presta atenção, irmãos católicos. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo. Ai. Quando você vê Ele vindo, quando Ele chegar de repente nas nuvens do céu, oxalá você dê um cântico de glória. Glória a Deus. A vingança chegou.
Ele veio nos buscar, aleluia. Ou, meu Senhor e meu Deus, tem piedade de mim. E talvez nós vamos vomitar todo o ranço da nossa vida. Irmãos, não é brincadeira. Essa é a palavra de Deus, é palavra que é Deus. E o mundo ignorou, o mundo zomba. E que mundo é esse? O nosso mundo, nós. Esse silêncio momentâneo de Deus. Senhor, olha como o teu povo está sofrendo. Senhor, olha quantas pessoas, quantas famílias enlutadas. Senhor, olha quantas lágrimas. O Senhor está vendo isso. Mas veja, olha a constância de um tempo difícil. Por quê? Nós não sabemos, mas nós podemos nos aproximar da verdade, por causa da inconstância da minha vida. Nós deveríamos nos preparar mais, irmãos. Vocês lembram uma homilia que eu fiz, acho que foi semana passada, se eu não estou enganado aqui, que eu dizia assim: irmãos, famílias, preste atenção, aproveitem esse momento doloroso que nós estamos vivendo, que nós não sabemos se vamos chegar amanhã. Ninguém sabe, gente. Reúna a tua família de uma maneira adequada, porque a gente tem que reunir hoje com distanciamento. Chama todos, chama tuas filhas, chama os teus irmãos, chama os teus primos. Se você tem padrinho, chama o padrinho, chama a mãe se estiver viva, o pai se estiver vivo, o esposo, a avó, o avô, e fala: olha, lembra as cinzas que nós colocamos na nossa cabeça, o ano retrasado, o ano passado? Lembra as missas que os padres disseram que ali nós estávamos buscando o caminho da cruz? Lembra? Fala com a família toda, chama as criancinhas. Sabe quando o dia que a gente beijou a cruz? Sei, pois é, nós esquecemos disso. Todos nós. E nós que vamos na missa, e nós que vamos na Santíssima Trindade, e nós que louvamos o Senhor, nós esquecemos, porque nós somos inconstantes. A gente sempre teima em viver do nosso jeito. E o Senhor, Ele vem avisando. Pois é, não foi na época da minha bisavó, não foi na época que o meu pai viveu aqui, porque o meu pai já foi, há 15, 20, quase 20 anos atrás. Não foi na época deles, foi na nossa. Veio de uma maneira inesperada. E agora? Agora chegou a vez da gente falar: família, vamos nos preparar. Vamos pedir que o Senhor nos livre, se possível for. Mas, se chegar alguma coisa na nossa casa, nos amigos, nos parentes, agora chegou o momento da gente testemunhar as cinzas. Agora chegou o momento da gente testemunhar o beijo da cruz. Agora chegou o momento da gente falar sobre a ressurreição. Chama os filhos, os afilhados, e fala: o que é a ressurreição? Senta, igual aquele profeta, se eu não estou enganado, Amós, que subiu no palanque e reuniu todo o povo de Israel e começou a fazer a leitura sobre a libertação do povo, e o povo começou a chorar. As famílias precisam se reunir. Não fica agora planejando qual é a escola que, quando voltar à escola, qual é a escola que eu vou pôr meu filho. Para com isso. Falo como o padre da igreja: para de planejar o teu casamento. Eu estou louco para casar em 2021, 2022. Chega! Eu preciso reformar a minha casa, e vai ser o ano que vem. Ei, meu irmão, minha irmã, agora é tempo de reunir a família e nós lembrarmos do caminho da árvore da vida. Não é brincadeira.
O que o padre está dizendo não é para nós entrarmos em pânico, não deveríamos, mas é sim para nós entrarmos na consciência da cruz, e ela já chegou. Ai, padre, mas eu acredito que até a metade do ano, em junho, isso vai acalmar. Tá, eu também acredito, mas não chegou junho! Não é junho! Nós estamos caminhando ali na via da cruz, e não sabemos se chegaremos até junho. Hoje é o dia de nós recolhermos a nossa família e falarmos: olha, até hoje nós também vivemos hosana nas alturas e cuspindo em Cristo, uma inconstância tremenda. Não, ou nós somos de Cristo ou nós não somos. Se chegar em junho para mim e para você, glória a Deus. Eu também acho que se apertar mais e a gente colocar mais radicalismo, tem que diminuir o que está acontecendo. Mas chegaremos? Não, padre, não fala isso. Sim, nós precisamos falar com a nossa família, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Ele, que é diferente da gente, é como um dia. Hoje a salvação entrou nesta casa. Então, irmãos, nós não sabemos o motivo pelo qual o Senhor está permitindo tanta demora, e mais exatamente aqui no Brasil, Cleide. Mas, mesmo que Ele não fale, nós já temos o discernimento, nós já temos a sombra da verdade. Qual que é? Eu e a minha casa nos reuniremos e vamos pedir perdão dos nossos pecados, vamos rezar mais, vamos olhar com mais misericórdia, vamos falar mais de Deus em casa, vamos gastar mais o nosso tempo falando da vida que é Cristo. Agora não é momento de falar de compra de carro, nem de casa, nem a troca, se eu vou sair daquela vila, vou para outra. Não é para... Veja, se acontecer naturalmente, sem você esperar, sem você fazer planos, glória a Deus. Mas veja, esse tempo é o tempo do Senhor. Por favor, irmãos, veja que sinal maior nós queremos para entender por que Cristo está sinalizando para o mundo. Está sinalizando para o mundo porque o mundo se esfriou de Deus. E quando o padre fala o mundo, eu não estou falando dos americanos, não estou falando dos italianos, não estou falando dos alemães, não estou falando da Holanda, eu estou falando do povo, todo o povo de toda a terra, nós brasileiros. Nós precisamos parar com essa mania de olhar com binóculo para a casa do outro. Quando eu falo de uma urgência, eu tenho que olhar para dentro da minha casa. Sabe por que muitas pessoas já estavam percebendo, quem tem uma vida de oração, que ia chegar um tempo como hoje, só não sabia como que ia ser, mas sabia que ia chegar, por causa dos sinais de 10 anos para cá. Ideologia de gênero, isso é uma infâmia a revelação do Pai. É uma infâmia, é uma aceitação ao demônio, é uma adoração a Satanás. Ok, irmãos? É adorar Satanás. Quem opta por uma vida de um outro tipo de comportamento familiar, é adoração a Satanás quando se pega e se usa de uma pandemia para ganhar à custa uma vida milionária para ver o outro morrer. É uma adoração a Satanás. E aonde está acontecendo isso? Nos 4 cantos da terra, inclusive no Brasil. Então, irmãos, as nossas famílias foram pegas de surpresa? Foram, entre aspas foram.
porque isso já estava previsto, porque do jeito que estava chegando e vem chegando um paganismo no mundo, um anticristo no mundo, ia chegar um dia derradeiro, e alguma sociedade desta geração tinha que pagar. É a nossa. Então, irmãos, reúna a família, reúna os seus. E com todo respeito, nós precisamos parar de brincar de catolicismo, ir na missa, receber os sacramentos de Cristo, e não imaginar que nós vamos experimentar a árvore de Cristo. Então nós estamos vivendo uma hipocrisia. Preparar os filhos. Nós não somos daqui. Você não é daqui, você não é daqui, nós não somos daqui. Não se iluda. Criamos nossos castelinhos, imaginando que nós não iríamos experimentar. Não se iluda. Você é novinha de tudo, mocinha, minha acólita, mas você está fazendo parte dessa geração que está dilacerando o mundo. Como é que você vai viver o começo da sua juventude? No caminho da cruz de Cristo, sabendo que você pode chegar a uma vida adulta, a uma vida madura, ou você poderá ir embora com Cristo muito novinha. Isso nós temos que falar a verdade, porque esse negócio de passar a mão na cabeça dizendo, não vai passar, menina, você vai ver, logo logo nós vamos estar todo mundo junto. Então fala assim, ó, se Deus assim permitir, eu fazendo a minha parte e você a sua, estaremos juntos, certamente no céu. Agora aqui na terra ninguém tem garantia de nada. Pizza, chopp, vinho, quadrilha de São João, Natal de novo, Ano Novo, ninguém sabe. Ai, que saudadezinha dos meus amigos e parentes em casa. Todo mundo está. Mas muda essa pedagogia de pensar. Hoje não dá mais para planejar. Depois da pandemia a gente se reúne. Errado. Hoje precisamos ter uma postura de Cristo na minha vida e na vida dos meus. Começar a valorizar a família. Onde começa a salvação? Dentro de casa, com você, Patrícia, e o Alex. Prioridade é você e o Alex. Se um dia os amigos da igreja que estão vivendo Cristo intensamente te convidar, glória a Deus, mas não vai buscar os amiguinhos, antes cuide da tua família. E a família, nós temos um itinerário muito simples. A família de Nazaré. Vida de oração, viver justiça, fazer o bem, e aí sim por diante. Saber que nós vamos embora. Podemos chegar aos 100 anos? Podemos chegar aos 100 anos. Mas o que é 100 anos? O que são os 100 anos? 100 anos, nada. Mas não é nada, porque veja, o Senhor está falando, Ele fala fora do tempo, Ele é eterno, Ele fala de uma eternidade. E nós aqui estamos assim, eu quero viver mais 100 anos, mais 100. Isso é cabeça de gente pequena. É tempo de nós orarmos por aqueles que perderam sim, e ainda estão perdendo seus entes queridos. Que duro, que tristeza. Não vamos nem entrar em detalhes aqui para não ficar comovendo mais ninguém. Tem nem enterro. Agora tem uma coisa. Da mesma maneira que chegou, como o padre falou, o inesperado chegará também. E aqueles que já experimentaram o Calvário e foram embora. Eu experimentei um Calvário do Covid. O Senhor permitiu que eu ficasse aqui, não sei por quanto tempo. Outros já experimentaram e foram embora. Experimentou um Calvário? Experimentou. Como é que nós devemos experimentar esse Calvário? Senhor, por mais doloroso que seja,
E é, Marcos. Dai-me a tua graça, dai-me a tua graça, dai-me a tua graça, dai-me a tua graça, para eu aceitar, para eu me aceitar o que? Ele foi, ela foi, o meu marido foi, o pai dos meus filhos foram, o meu filho foi, a minha filha foi. Dai-me graça, dai a tua graça. Veja, você está lembrando das cinzas, você está lembrando do beijo da cruz. Senhor, eu quero ir em frente, mas dai-me força, a tua força, a tua força. Senhor, dai-me a tua força nessa hora. Sim, Senhor, porque foram até aqui, por mais que o tempo é incomparável à eternidade, mas foram mais de 25 anos com esse homem, foram mais de 25 anos com essa mulher. Foi o filho que eu vi nascer e eu tive que... Senhor, então me dai-me forças. Eu só lhe peço isso, dai-me força, só isso. É o cântico do povo hoje. Dai-me forças, Roberto, para aguentar firme. É o que nós temos que pedir, mas cheio de esperança, entendeu? Não é pedir com o coração estraçalhado, é um pedido de certeza de fé. Estamos experimentando esse tempo terrível, mas Senhor, encha-me da tua graça, de esperança, de certeza de fé, que isso vai passar, mas que isso passe primeiramente dentro do meu coração, dentro de mim. Esse apego que a gente tem, esse egoísmo que a gente tem, que passe isso dentro de mim. Se eu viver mais 30, 20 anos, que eu viva sabendo que eu não sou daqui, que eu não me apegue mais a ninguém, a criatura nenhuma. Gente, isso é tão sério, porque a Bíblia, a palavra que Cristo está falando, não se apegue a homem nenhum, por mais santo que ele seja, porque é bom que tenha santo no nosso meio. Não se apegue a nenhum santo, se apegue em Cristo, se apegue na cruz, sabe? O Senhor está treinando a minha vida para viver a eternidade. Eu não sou daqui. Então veja, se o Senhor me dê a graça de viver mais tempo, que eu não fique fazendo planos para eu estar com meus amigos aqui. Não, o meu plano tem que ser um plano de conversão. E detalhe, nós vamos viver uma loucura, porque a moda, o cultuar o corpo e o belo vai ser cada vez mais forte. E se você ainda é uma mulher razoavelmente nova, porque para Deus Ele pode chamar a qualquer momento, você vai ter uma luta muito grande, por onde você trabalhar, onde você viver, com os vizinhos, com os colegas, para você idolatrar a cultura do belo na sua vida. E se você falar, não, o galo cantará antes do terceiro canto, você já vai negar de novo a tua fé, porque a gente cai na cultura da vaidade, a gente cai no egoísmo, a gente cai sim na pornografia, a gente se encanta com o belo do outro. Então, irmãos, oxalá que você chore como chorou Pedro, eu chore amargamente por negar Jesus até hoje. Você só pensou na tua esposa, nos teus filhos e no teu time? Joga tudo fora, esse tipo de pensamento. Não, traga a tua esposa, teus filhos, joga o time fora e venha para Cristo. Chore batendo no peito, perdão, Senhor, muda a minha vida como mulher. Porque se Deus mudar a tua vida como mulher, aí você vai ser mãe, a mãe que Cristo quer. Os teus afetos, teus sentimentos serão os sentimentos de Cristo. Veja. Então, irmãos, que nós possamos também calar esse galo que canta o tempo todo, porque a gente nega a Cristo. A gente nega a Cristo. Por isso que essa homilia o Padre está dizendo, esse é o caminho.
Como vai ser traduzido na tua vida? Ninguém sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe como é que vai, onde você vai chegar. Quais outros sofrimentos você... Ninguém sabe, não adianta. Pode ser que não seja com Covid, pode ser que não seja na velhice, mas pode ser de outras maneiras. Mas você vai. E quando for, te pegou de surpresa. Padre, estava aqui semana passada. Pois é, eu vi. E hoje? Não está mais. Não está mais. Padre, saiu um beijo no meu rosto. Eu estou com o cheiro do perfume dele aqui ou dela. Eu estou sentindo. Realmente, o perfume era até gostoso. E agora? Nunca mais aqui na terra vou vê-lo. Pois é. Então, irmãos, reúna as famílias agora. Reúna. Chega de se iludir com você. Chega de fazer planos com a tua família unicamente. A não ser que você pegue a tua família confiada por Deus e entra na engrenagem de Cristo. Filha, filho, vamos meditar Cristo diariamente aqui. Vamos nos preparar. Se o papai for primeiro, não se revolte com Deus. Mas Deus não vai permitir que o senhor vá embora não. Isso é a conversa nossa. Você é tão novo, pai. Você fez exame agora, o senhor está 100%. Não permita que a tua filha, a tua esposa pense assim. O Senhor poderá chamar você, eu a qualquer momento. Ele dá a ordem. Ele tem as rédeas na mão, Roberto. Mas todo mundo está falando que eu vou viver. E olha que a minha mulher tem fé, viu, padre? A tua mulher tem fé, glória a Deus. Mas ela não é Deus. Ela não quer que você morra, porque nós somos assim. Entendeu o que o padre está falando? Não. Põe os pezinhos bem no chão. Nós não somos daqui. Nossa, padre, mas isso nos dá até uma angústia. Não é para dar angústia. Dá angústia porque nós estamos mal educados pela fé. Aí dá angústia. Quando a gente é mal educado pela fé, quando você ouve a verdade, dá angústia. Mas também dá angústia no começo, porque depois, com a graça de Deus, te dá alívio. O que Jesus veio falar? Qual é a palavra? A palavra sublime de Cristo. Eu vim para vos aliviar o peso. Peso do quê? Da árvore da vida. O peso da cruz. Então ele significa o quê? Da mesma maneira que Jesus respondeu na versão de Marcos, que é bem detalhista. Marcos é o mais detalhista de todos os evangelistas. Ali os sumos sacerdotes falaram, mas na outra versão de outro evangelista, Judas Iscariotes vai falar: nossa, fica gastando esse perfume de alabastro. É isso, né? Poderíamos converter isso para ajudar os pobres. Jesus, pobres sempre tereis. E se quiserem ajudar, tereis a vida inteira para ajudar pobre. O Filho do Homem morre uma vez só. Esse aqui é o grande momento da salvação do mundo. Deixa que ela derrame todo o perfume em mim. Entende? Dessa mesma maneira, irmãos, sofrimento sempre teremos. Jesus falou: sem cruz não veremos a Deus. Então veja, não se iluda que nós não vamos ter sofrimento. Pode ser até que nós estamos orando, o mundo inteiro está orando pelo fim da pandemia. E eu acredito, vai acabar essa pandemia. Essa vai. Nós não sabemos exatamente quando. Mas não se iluda, é aí que mora o perigo. Não se iluda, não se iluda. Passou essa daí, agora nós vamos viver. Agora, vírgula, viveremos em Cristo intensamente. Porque amanhã em um câncer morreu alguém, depois morreu atropelado o outro ali, o avião caiu, tinha parente seu, o outro despencou do prédio, morreu. Os sofrimentos vão continuar, filha. Tua filha foi lá para não sei aonde e nunca mais voltou, está procurando ela até hoje. Olha o sofrimento. Não se iluda, católico. Veja como a gente pensa muito pequenininho.
reúna a família e fala: aqui é o caminho da cruz. Mas aprender a caminhar sorrindo. Tem a Noite Traiçoeira que a gente canta, não é? Essa música, por que ela fez tanto sucesso e faz sucesso até hoje? Porque ela fala de sofrer a cruz da vida, que para todo mundo sofre e só vai parar quando a gente morrer. Mas com a graça de Deus, sofrer sorrindo. Porque fala: mas Deus te quer. Como é que Deus me quer? Sorrindo. E não adianta você justificar: mas sem dinheiro, morrendo tanta gente. Porque aí nós estamos falando da graça de Deus. Porque se for com a graça do homem, é muito sem graça. É só com a graça de Deus que a gente consegue sorrir. Sem a graça de Deus ninguém sorri não. Todo mundo entra em pânico. Em pânico. Com a graça dos homens é pânico, é depressão. E com a graça de Deus, sofre, mas consegue até sorrir. Porque está cheio de esperança. Porque a esperança não morre. É a certeza da ressurreição que nós vamos celebrar domingo que vem. Uma semana. Em uma semana que vem a ressurreição e acabe a pandemia. Não. Que venha a ressurreição e acabe a sua pandemia, a minha pandemia. E seja lá o tempo que vier, que a gente sempre esteja sorrindo. Como é o canto mesmo? Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Mas canta com ânimo. Deus te trouxe aqui. Para quê? Para aliviar os teus sofrimentos. Isso aí, ó. Isso é alegria. Quem é Ele? É Ele o autor da fé. Desde quando, hein? Do princípio ao fim. Do quê? De todos os seus tormentos. Entra com os instrumentos todos, vai lá. E ainda, vai. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo, hein? O mundo pode até fazer você chorar, e eu também. Você chorar. Olha aí, ó. E Jesus? Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Termina. Mas Deus te quer sorrindo. Vocês estão entendendo, irmãos? Para a libertação da minha vida, sem cruz não acontece. Para eu sair de mim, sem cruz não acontece. Para minha família ser salva, sem experimentar a cruz, não acontece. Por isso uns vão mais cedo, por isso a pandemia, por isso a doença, por isso a separação, por isso o afastamento de alguém, por isso o assassinato, por isso a roubalheira, por isso nós estamos aqui. Sem sofrimento não veremos a Deus. E se queremos entender o cristianismo sem experimentar a cruz, nós estamos perdendo o nosso tempo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar. Ele
Ele vai dar a força para você superar a saudade de quem partiu. Após a dor, vem a alegria. A ressurreição se aproxima. Olha lá. Deus é amor, não te deixará. Levanta os teus braços. Vai lá. É Ele. Deus te trouxe aqui. Para quem? Para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé. Ele é o autor da fé. Do princípio ao fim. De todos De todos os seus tormentos. Olha lá, para terminar, vamos terminar. Ainda se vier, mais ainda, vai lá. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo, hein? O mundo pode até fazer você chorar. Mostra Jesus agora pro povo, rapidinho. Mas Deus te quer sorrindo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. É isso que nós depositamos diante desse teu trono, Senhor. A tua graça para aguentarmos firme tudo que ainda poderá vir no nosso meio. Dai a graça para aqueles que estão sofridos por demais. Dai a graça por aqueles que estão nos hospitais passando por grande calvário. Dai a graça à tua igreja que está sendo solavancada pelo mundo, Senhor. Maria, minha mãe, rogai por nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,